Olá, bem-vindos a mais um direto. Olá, bem-vindos. Vão chegando aos poucos. Isso. Eu estou à espera da doutora Rafaela. Sim. Ah, olá, doutora Rafaela. Olá, mãe Beatriz. Doutora Rafaela, estou à espera do seu pedido. Olá, Star Means. A ver se eu consigo fazer um pedido. Doutora Rafaela, consegue fazer-me um pedido para participar? Ah, boa. Acho que já está. Já vamos entrar em direto, as duas. Tá? Tá. Olá! Podemos então. Olá, Olá, Fiona. bem-vinda, doutora. Como Tudo está? bem? Estou muito bem. Ah, a Estou doutora Lourdes muito bem. também está. Obrigada pelo convite, Fiona. Obrigada eu por aceitar, agradeço muito, muito. Sabe que eu a admiro muito e, por experiência própria, sei que é uma excelente profissional e tem um currículo tão vasto e tão sólido. Eu até estou aqui um bocado nervosa, Parado. mas eu espero por tudo que corra bem. Olha a Ruth, olá Ruth, vão chegando. Então nós hoje vamos fazer aqui uma live para falar de um tema que normalmente em terapia não é assim muito falado, não é? Porque normalmente terapia é associado a problemas, a diagnósticos, mas ela também pode ser utilizada para os nossos pontos positivos, não é, doutora Rafaela? Pode sim, Fiona, pode ser usada muito para os nossos pontos e para reforço dos nossos pontos positivos, para o fortalecimento, principalmente do que a gente chama em psicologia positiva das nossas virtudes, das nossas forças de caráter. Daqui a pouquinho a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. Sim, sim, sim. Mas podemos sim, eu acho que a gente está mudando um pouco a cara da psicoterapia, nesse sentido de Uhum. só estar trabalhando essas psicopatologias, e estamos Uhum. cada vez mais nos interessando por esse universo, desses pontos fortes e dessa nova perspectiva de ser, né? Não só esse recorte. Sim, sim. Eu também sinto que aos poucos vai deixando de haver aquele rótulo e Uhum. talvez, quem sabe, um dia até vir uma espécie de moda, mas moda no sentido de uh, cuidarmos de nós, do nosso autoconhecimento e termos essa preocupação, não é? Sim, Eu sim, acho sim. que sim, também pode ser um caminho interessante. Doutor Rafael, eu ia pedir-lhe para se apresentar para quem não conhece, Ok. para saber quem é, o que é que faz. Então, olha, para Portugal, boa noite, né? Que aí já são 8 horas da noite. Aqui para o Brasil, uma boa tarde para o pessoal que está aqui, que vai assistir, acredito. Bom, o meu nome é Rafaela Matavelli, né? E já há algum tempo eu venho estudado alguns mecanismos do bem-estar. Sou psicóloga, psicoterapeuta. Me formei em 2008, me graduei no ISPA. Depois eu fiz o meu mestrado em psicologia social, terminei meu doutoramento em 2018, ou seja, foi um tempo Há muito tempo a estudar estudando. psicologia. Estudando psicologia, estudando comportamento e estudando principalmente aquilo que faz sentido para mim a nível de psicoterapia, que são os nossos aspectos saudáveis, né? A gente está aqui com uma live, estão 7 pessoas aqui, mas eu acredito que depois a gente acaba tendo uma grande visibilidade nisso. E é pensar justamente isso, dessas 7 pessoas que estão aqui, quem são funcionais, quem não são funcionais. Todo mundo tem as suas dores, os seus sentimentos, as suas angústias, as suas vulnerabilidades. Mas a gente também tem um outro lado, né? E a gente tem que fortalecer esse outro lado, que é um lado de escolhas, é um lado de vontades, é um lado de coragem, é um lado de curiosidade, é um lado de desenvolvimento de potencial. E é justamente isso que eu venho, né,
pensado muito na psicologia e vem estudado nos últimos tempos. Daí eu também tenho esse livrinho, trouxe aqui fazer um merchan, que foi meu livrinho do ano passado, que foi um livrinho que eu publiquei sobre autoestima. E esse livro ele fala justamente sobre isso, sobre essa ressignificar essa autoestima, o que há de melhor em nós, esses nossos bons aspectos, né? Então a terapia tem lugar sim para quem está funcional, né? Para quem está bem, que quer ficar melhor ainda. E o meu percurso tem sido esse, Fiona. Não sei se eu mais ou menos respondi assim, por Sim, cima. eu, eu ia só pedir era para mostrar melhor o livro e dizer o título, porque acho que fica invertido. Acho que a imagem fica invertida. Ah, ok. Então, o título do livro é Ressignificando a Autoestima, Teorias e Práticas na Psicologia Positiva e na Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, ele é um livro que ele é usado estilo biblioteconomia, se a gente vai fazendo exercícios, por exemplo, os nossos pacientes podem fazer em consultório, então ele é mais ou menos assim, ele tem linhas, e a gente vai trabalhando, por exemplo, esses aspectos de fortalecimento, digamos assim, desses nossos pontos fortes. Sim, tão bom. E também está cá em Portugal o livro à venda? Não está Ou em pode ser Portugal à venda, online? mas ele tem versão de livro online, para quem quiser, ele também tem. Falando em Uhum. Portugal, também, né, às vezes estou em Portugal, normalmente nos finais de semestre, né, eu colaboro com o Instituto Piaget aí em Portugal também, trabalhando com psicologia da saúde ocupacional, que Uhum. sempre esses temas da saúde são temas que me interessam muito. E quando a gente diz saúde, a gente diz forças, diz desenvolvimento, diz potencial, diz esses mecanismos que faz a gente olhar para o nosso caminho ser sempre maior do que aqueles obstáculos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Uhum. Então, quem quiser adquirir o livro também entre em contacto com a doutora Rafaela. Fica Pode entrar depois em contato. o arroba. Então, eu vou-me só apresentar também para quem não me conhece. Eu sou a Fiona Nunes, eu sou hipnoterapeuta. Eu trabalho com a hipnose para acompanhar pessoas que têm ansiedade ou depressão e não só. Também trabalho com o método Procure Cicatrizes, que é baseado em epigenética, nova medicina germânica e constelações familiares, e que serve para olha, o meu professor Francesco. Olá, ele é muito querido, ele também trabalha aí no Brasil. Obrigada por vir. Então, eu estava a dizer, serve para encontrar a origem emocional dos sintomas físicos ou emocionais e acompanhar as pessoas na sua autocura. Então, pronto, agora é que nós já estamos apresentadas, eu vou-lhe colocar uma questão. Um, Sim. Faz sentido trabalhar os pontos fortes quando toda a nossa educação normalmente é virada para o que é que nós fazemos de errado, o que é que temos que corrigir, um, dar notas e normalmente nós fixamos sempre as notas que são Uhum. negativas, receber comentários e normalmente nós interiorizamos sempre aqueles comentários que doem mais, ou seja, toda a nossa biologia, toda a nossa educação é muito focada, na minha Uhum. opinião, é muito focada para o que nós temos que corrigir. Uhum. Faz sentido trabalhar aquilo em que nós já somos bons, às vezes até nem recebemos elogios, às vezes até ninguém valoriza, porque está bom ou está médio. Faz sentido? É assim uma espécie de pergunta e provocação. Eu já sei a resposta, mas. Sim, sim, eu acho que faz todo sentido e ainda bem que a gente está caminhando, né, para essas lives que são fabulosas, para as pessoas pensarem um pouco sobre isso. Porque durante muito Uhum, tempo, até na própria psicologia, né, se a gente for pegar a história da psicologia, nós começamos com o modelo médico, né, o modelo da cura, né, o grande espaço dos psicólogos que entraram efetivamente foi no pós-guerra. Então, era para ocupar um espaço médico. Quando a gente vê a história da psicologia, por exemplo, com alguns autores, você citar o Freud, por exemplo, era médico, né? Moreno do psicodrama era médico, ou seja, a gente tem grandes estruturas da psicologia que eram médicos, e a gente foi criando nesse modelo médico, e o modelo médico é o modelo da doença, né?
É o modelo da cura de alguma Cultura. coisa. Então, faz todo Uhum, sentido a gente estar repaginando essa psicologia, essas novas terapias, com essa forma de olhar para o autoconceito, né? Ou seja, o meu autoconceito ele é formado como, né? Muito bem, a Fiona estava falando, a gente cresceu com essa questão de potencializar, digamos assim, ou de fomentar o que está errado. E quando a uhum, gente olha para o nosso autoconceito e consegue identificar quem eu fui no meu seio materno, ou seja, com aquela minha família mais íntima, com os meus amigos, com meus grupos de pares, com os meus relacionamentos íntimos e eu no trabalho, eu consigo estar me revisitando e esse uhum, revisitar me faz ver por que que às vezes eu sou tão crítica comigo, por que que eu tenho uma autoestima, por exemplo, tão baixa, por que que eu tenho uma visão de mim própria diferenciada do que os meus amigos veem, o porquê que eu cobro tanto de mim para ser tão persistente ou não persistente. E isso modifica muito a estrutura. Então, nós em terapia, o que a gente faz para tentar trabalhar esses pontos positivos é efetivamente fazer com que alguém se revisite, entenda uhum, e cure aquelas dores e amores, digamos assim, para tentar se reconstruir de uma nova forma de ser. Porque é muito difícil eu olhar para mim e dizer assim, não, eu tô bonita hoje, né? Eu mesma, quando comecei a fazer a live, né, eu pensei assim, ah, devia ter posto mais maquiagem, né? Porque as pessoas vão assistir. Só que daí já não dava tempo, porque eu tô aqui no meu consultório e depois eu penso, não, calma, eu acho que talvez vai ser interessante que eu tenho para falar, isso não é bem assim tão importante. Mas acaba que a gente vem do mundo onde a gente está olhando o que está faltando primeiro, né? uhum, E até no momento psicoterápico, às vezes a gente acha que está faltando tanta coisa que a gente quer ficar tapando, né? Tapando buracos, tapando momentos, né, para que fique tudo muito completo, muito coeso, mas às vezes não, às vezes a gente está bem simplesmente por estar incompleto, porque o que está incompleto preenche. Então a gente tem que parar uhum, de pensar nesse mecanismo de perfeição, digamos assim. Né? Não precisa estar olhando para esses defeitos para estar corrigindo. Tá tudo bem, tá tudo bem. sim, sim. Esse é um desafio enorme. Nós olharmos para as nossas imperfeições e aceitarmos que falhamos, aceitarmos que erramos e que ainda assim isso não nos torna más pessoas, isso não nos torna diferentes dos outros. Nós somos mais parecidos com os outros naquilo que temos talvez de problemático, mas tentamos sempre pôr uma máscara de perfeição ou um objetivo de perfeição, quase como um jogo, Quase como um com jogo, as outras pessoas. é uma vulnerabilidade, nós somos muito parecidos nas nossas vulnerabilidades. E eu acho que é por isso que Sim. dói tanto, né? E a gente se compara tanto. Então, dá para se Uhum. trabalhar, sim, os pontos fortes em psicoterapia, dá para trabalhar a curiosidade, dá para trabalhar, por exemplo, né, pensando nas forças, né, e virtudes, assim, do Selima, os nossos mecanismos de proteção, que está relacionada com a transcendência, os nossos mecanismos, por exemplo, relacionados à justiça, quem é que nós somos, né, no mundo, como é que eu me vejo no mundo. A gente pode trabalhar assim Uhum. neles. Sim, sim, sim. Estava a ver aqui uma colega minha, a Irlândia, que apareceu. Sei Obrigada lá. por vires. Eu esqueci-me de dizer, mas se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa queira dizer, vá colocando nos comentários. Está tudo bem, doutora Rafaela, que nós vamos Claro, lançando o claro, tema. perfeito. Sim, Assim a gente vai respondendo assim, vamos fazendo uma coisa mais interativa, sim, sim, sim. Eu também né? sei que a doutora Rafaela trabalha muito com disciplina positiva e trabalha muito com psicologia positiva. Sim. E eu, quando ouvi falar em psicologia positiva, achei que era pensamento positivo, que era assim uma coisa. Eu acho que não sou só eu, que há muita gente que acha que é assim uma coisa superficial, é só pensar positivo, mas depois, à medida que fui estudando, percebi que não é nada disso. E eu achava muito interessante uma especialista da área explicar-nos o que é essa
psicologia, o que é que essa área da psicologia estuda e promove. Ok, tá. Eu vou tentar falar assim de uma forma um pouco resumida, né? Sim, Porque como eu sim, estou muito resumida, dentro assim, claro. da psicologia Sim, sim, positiva sim. já há algum tempo. Bom, então a psicologia positiva, para começar, eu acho que ela surgiu assim com um não bom nome, né? Positive Psychology, né? Acho que o Seligman ele podia ter pensado num outro nome, talvez. Marketing podia ter sido melhor. Porque quando a gente pensa, né, no Positive Psychology, né, a primeira coisa que vem é, vamos pensar positivo, né? É Como um se fosse uma bocado. varinha mágica, assim, na cabeça. Vamos ser felizes, vamos Sim, falar gratidão e tudo vai mudar, né? sim, E a sim. psicologia positiva, efetivamente, ela não é isso. A psicologia efetivamente, ela é saúde psicológica, né? Então, o Seligman, ou seja, durante todos os estudos que ele fez como psicoterapeuta, ele começou a tentar entender que algumas pessoas elas precisavam ter algumas variáveis para alcançar o bem-estar subjetivo. Era muito difícil tentar entender e mensurar o que é que seria esse bem-estar subjetivo. Então, depois de muitos estudos, ele começou a identificar que o bem-estar positivo ele passava por 5 variáveis. A primeira, né, que é o modelo PERMA, né, que ele chama, que é um modelo muito conhecido dele. E o primeiro era essas emoções positivas, né? Eu tenho emoções positivas. Por exemplo, eu lembro da minha infância, agora que a gente está chegando numa época natalícia, né? Eu sinto aquele cheirinho daqueles bolos tradicionais de Natal feito pelos meus avós, pelos meus pais. Eu sinto aquele cheirinho, por exemplo, daquelas regiões específicas com aqueles bolinhos fritos maravilhosos portugueses, que só agora já me deu uma lembrança. Então, quais são as emoções positivas que eu tenho, né? Depois das emoções positivas, vem o compromisso, o engajamento. Eu inicio e termino alguma coisa, eu sou engajada com o meu trabalho, né? Eu tenho aquele engagement efetivo de vida, né? Depois desse engajamento vem os relacionamentos. Eu tenho relacionamentos positivos com meu parceiro, com os meus amigos, com os meus filhos, com as pessoas que eu gosto. Depois disso tem o significado, que é o meaning, que seria os meus mecanismos de espiritualidade, de propósito de Uhum, vida. E por final de uhum, realização, ou seja, eu realizo alguma coisa e realmente me sinto realizado perante a vida. Então, Seligman diz que se nós tivermos essas 5 variáveis, a gente consegue chegar mais perto do bem-estar. Então, a psicologia uhum. positiva ela é justamente isso, ela é fortalecendo em ti esses aspectos, essas variáveis, para que você se sinta efetivamente bem, né? E Uhum, é claro sim. que depois desse modelo, ele até depois vou deixar o site de um teste que as pessoas podem fazer para descobrir os seus pontos Hum, fortes e os seus tão pontos fracos. giro. Ai, eu agradeço imenso, porque assim o nosso público tem um presente para descobrir Para os pontos descobrir fortes. para descobrir hoje. E então, Sim. esse modelo da psicologia positiva, ele é justamente isso, Fiona. Então, não significa que a gente tem que ter essas variáveis na mesma intensidade, mas significa que uma pessoa mais próxima de um bem-estar, ela tem todas essas variáveis. Significa que eu não vou ser triste? Não, eu vou ser. Só que a minha queda, ou seja, o meu vazio, a minha vulnerabilidade, ela tem um espaço menor. Enquanto outras Uhum. pessoas que não trabalham essas variáveis têm um espaço maior de sofrimento. As pessoas que Sim. conhecem essas variáveis e conhecem os seus pontos fortes, o espaço é menor de sofrimento, né? Uhum. Porque afinal de contas, se a gente Entendi. também não sentisse, a gente não ia conseguir também definir, né, esses mecanismos. Tem aqui alguém que está dizendo sobre o equilíbrio, né? Importante para o nosso equilíbrio. E eu vou até responder essa questão de equilíbrio, que nós em psicologia positiva, a gente tem uma frase que a gente utiliza muito nesse equilíbrio, que era como se a gente estivesse andando numa ponte com 2 balanças, e a gente diz assim, deixar pessoas, deixar lugares, deixar valores, deixar tudo o que não te faça bem, porque é só deixando coisas que realmente a gente consegue alcançar o equilíbrio. E muitas vezes a gente não tem esse equilíbrio por crenças de quem eu tenho que ser.
Eu tenho que ser aquele bom filho, eu tenho que ser aquela boa mãe, eu tenho que ser aquela boa estudante, eu tenho que ser aquela boa profissional. E às vezes eu não consigo atingir e saio do meu equilíbrio por uma crença Uhum. errônea de mim própria, né? Sim, Então a psicologia positiva, de uma forma geral, ela trabalha esses aspectos, né, dentro da saúde psicológica, e depois a gente consegue tentar entender, treinar o teu otimismo, treinar os seus mecanismos relacionados com a sua sabedoria, coragem, humanidade, e fazer com que você realmente se encontre, né? Quando alguém, por exemplo, for fazer esse teste, vai encontrar suas 5 melhores características, as suas forças. Então, como é que a gente vai fazer para que você ainda fique melhor com as suas forças? Ah, as minhas uhum. últimas forças é bravura, impulsividade, autocontrole. Então, como é que eu faço efetivamente para para quando eu for responder alguém, eu lembrar, calma, que meu autocontrole e minha impulsividade é muito alta. Deixa eu tentar pensar um pouquinho. Ou seja, você vai conhecendo os seus traços, Sim, né? sim, sim. Para que você Uhum. sofra menos, digamos assim, nesse processo. Sim, Não sim. sei se A alguém colocou alguma doutora pergunta, se eu te respondi. colocou aqui atrás. Eu só queria dizer era que em 2 ou 3 minutos a doutora lançou tanta coisa valiosa, eu daqui deste lado sinto, tanta coisa valiosa que nós podemos trabalhar, pensar os 5 pontos do Seligman, a questão das crenças, a questão de nós preenchermos papéis que não têm necessariamente que ver com aquilo que nós somos, mas achamos que temos de, que é a nossa obrigação, e isso tantas vezes, um, em relação até ao tema da live dos nossos pontos fortes. Nós às vezes podemos ter pontos fortes que são parte de nós, que são a nossa essência, mas achamos que não faz parte do nosso papel. Ou seja, um, eu não posso ser aquela mulher de carreira porque tenho que ser a mãe que estou em casa. O que eu digo é, há crenças que às vezes fazem com que os nossos pontos fortes se diluam, sendo que eles podem fazer muito parte do que é a nossa essência e por causa disso atribuir muito significado à nossa vida. Então eu fiquei deslumbrada com estes 2 ou 3 minutos de sabedoria. Agradeço. Imagina, A Fê. Lourdes, a doutora Lourdes colocou aqui uma pergunta para a doutora Rafaela, que é se é Oi, possível Lu. utilizar os nossos pontos fortes para superarmos os nossos pontos fracos, ou pontos mais fracos. Oi, Doutora Lu, Rafaela. tudo bem? Tô ouvindo aqui, Fiona. Oi, Lu, tudo bem? Parece que a gente só se vê assim na live. Feliz em te ver aqui, Papoila. Ah, sim, sim, a gente pode utilizar os nossos pontos fortes para superar, assim, esses mais fracos. É claro que quando a gente vai pensando em alguns mecanismos de vulnerabilidade, eles acabam eles acabam se chocando, né? Eu até vou dar aqui um exemplo. Imagine, eu dentro das minhas forças e virtudes, né? Que depois eu vou passar aqui para vocês poderem estar vendo quais são as de vocês. Eu tenho como um ponto forte amor-aprendizado, né? E o amor-aprendizado, ele também é meu ponto fraco. Por quê? Porque ele me faz ficar sobrecarregada. Porque como eu gosto tanto, então daí eu trabalho bastante, daí eu aceito várias coisas, eu tenho uma agenda muito cheia e eu fico às vezes sem tempo. Então eles vão se chocando, porque eu gosto muito, mas ao mesmo tempo, por gostar muito, eu vou deixando de fazer alguma coisa que eu também gosto muito e é importante. E é por isso que a Uhum, gente tem que conseguir ter o equilíbrio e conhecer. Porque esse ponto fraco, que às vezes é eu não tenho tempo, vem do meu ponto forte. uhum, sim. É quase como se fosse assim um paradoxo. Então, assim, é muito interessante a gente conseguir entender para que realmente esses meus pontos fortes me ajude a combater esse meu ponto fraco. Por exemplo, eu como ponto forte, daí tenho amor-aprendizado. Só que eu sei que eu fico sem tempo se eu só der atenção a ele. Então eu posso dizer: não, Rafa, tá legal, já deu por hoje. Você consegue descansar. Como, vamos supor, um empresário que gosta muito de trabalhar e que o ponto dele é criatividade e ele está sempre criando o tempo todo. E aquela criação vai fazer com que ataque o ponto fraco dele, que seja uma ruminação de pensamento.
Porque ele está pensando o tempo todo, ele não consegue estar quieto, vai aumentar o nível de ansiedade dele. Então, se a gente consegue conciliar esse ponto forte dentro da mesma variável que afeta o nosso ponto fraco, daí a gente consegue efetivamente fazer esse equilíbrio para que as coisas consigam ficar mais calmas e mais organizadas, digamos assim, nesses nossos Uhum, aspectos. uhum. Sim, faz muito sentido termos esse equilíbrio. E o que eu lhe ia perguntar também era se há pontos fracos que, ahm, pensando sobre eles ou trabalhando com alguém sobre eles, nós conseguimos acabar por descobrir que afinal são pontos fortes. Por exemplo, Ah, eu, eu tive uma consulente que me dizia assim: eu falo muito, toda a gente diz que eu falo muito. E quando as pessoas trazem um sintoma, eu acho muito interessante deslocá-lo de contexto. E então eu disse: ok, então eu vou-te sugerir um trabalho. E o trabalho é que tu, um trabalho de casa, e o trabalho é que tu tentes encontrar um part-time, se tu gostas, se achas interessante, para atendimento ao público, em que necessariamente tu tens que falar. Porque tu não podes ser uma pessoa reservada, tímida naquele local. E então a minha questão era esta. Neste caso, eu utilizei este trabalho, de transformar um ponto que pode ser fraco num ponto que, noutro contexto, pode ser uma mais-valia e pode ser um ponto forte. Eu não sei o que é que a doutora Rafaela tem a dizer em relação a este ressignificar, é ver de um outro ponto de vista, que eu acredito que também na psicologia se utilize muito. sim, sim, Faz-lhe na psicologia positiva, principalmente, essa é uma das minhas palavrinhas-chaves, né? Revisitando, ressignificando, reorganizando, sempre entrando assim em contato com quem a gente acha que era e quem é que a gente quer ser, ou, né? Porque a nossa perspectiva às vezes não é bem real, né? A nossa interpretação de nós próprios nunca é bem real, né? Porque ela sempre é afetada com algumas crenças. Eu acho que sim, acho que faz todo sentido, né? Aliás, os estudos, né, do próprio Seligman, com o Mihaly Csikszentmihalyi, quando ele vai estudar o flow e a motivação, com o Rashid, quando eles vão fazer essas forças e essas virtudes dentro da psicologia positiva, eles falam justamente isso. Eles falam que quando a gente vai preencher, né, o nosso questionário, o nosso inventário sobre as forças e virtudes, e a gente descobre, né, que as primeiras seriam as mais fortes e as últimas seriam as que a gente usa menos, né, que seriam os pontos mais fracos, digamos assim. É uma forma da gente se reconhecer. Vamos Uhum, supor. Por exemplo, uma das minhas últimas forças, né? Vou aqui me colocar como cobaia. É a bravura, né? E a bravura é justamente uma variável que tem a ver com eu me expor. uhum, Agora, imagine, eu sou professora universitária, eu sim, dou aulas em pós-graduação, dou aulas aí em Portugal, ou seja, fico aqui entre Brasil, eu tô sempre me expondo. E eu fico sempre aterrorizada quando eu vou me expor. Mas eu conheço por que que eu tenho dificuldade em me expor. E eu uhum, conhecendo que eu tenho dificuldade efetivamente em me expor, eu vou encontrando mecanismos para eu me sentir mais segura na hora de eu me expor. uhum, Diferente, por exemplo, no caso da sua paciente, né, que ela falava muito e daí foi para um lugar onde ela também falava muito, mas é como eu não posso ir para um lugar onde eu não possa falar. uhum, né, sim, né? sim, Porque eu utilizo isso para minha vida, né? Eu sou psicoterapeuta. Tirando o nosso espaço íntimo de consultório, né? Por acaso até estou no meu consultório aqui, entre meu e o do meu paciente, o meu espaço não é íntimo, né? O meu espaço é um espaço para muitas pessoas. Então, como é que eu posso pegar esse ponto forte e colocar dentro de mim e pensar, não, tá tudo bem. Eu vou uhum, me expor, mas eu não preciso acionar gatilhos
de ansiedade, de medo, que vai me dar paralisia, que vai me fazer se sentir insegura, né? Então, como é que eu posso treinar, por exemplo, falar em público? Né? E daí a gente vai conseguindo encontrar algumas técnicas. Então, nós podemos sim pegar os nossos pontos fracos e utilizá-los, como você disse, que é uma forma espetacular de trabalhar, como também tentar fazer com que a pessoa entenda isso, né? No meu caso, né, essa bravura, digamos assim, não bravura, digamos assim, mas tentar entender ela como esse recorte não faz de você uma pessoa que tem que estar tímida, que tem que estar introvertida e que tem que estar, de alguma forma, em segundo plano. O facto de você ser mais introvertida pode sim fazer com que você consiga falar para outras pessoas, né? Então a Uhum. gente consegue talvez estar treinando, né, e organizando essas pessoas, né, esses nossos pacientes, que esses pontos fracos deles só são um recorte dentro dessa grande imensidão que é os vários selfies, né? Eu vou ser a Rafaela terapeuta, a Rafaela amiga, a Rafaela professora, a Rafaela escritora, a Rafaela, né, sei lá, o que mais, né? Mulher, amiga. E dentro de todos esses processos, como é que esse meu ponto fraco pode agir em cada uma dessas áreas para eu entender assim, não, eu tenho outros pontos também ali interessantes que vai ressaltar esse ponto fraco que ele vai ficar praticamente invisível, né? Eu não preciso estar Uhum. olhando para ele o tempo todo com uma lupa. Sim, sim. A Irlândia estava aqui a dizer: nós temos duas dualidades dentro da nossa visão de nós mesmos. Como saber usar essas virtudes e dificuldades encontradas depois do questionário? Ah, sim, depois do questionário que a doutora vai deixar o link, não é? Aham, Como é que se pode trabalhar? Eu acho que a doutora já respondeu um pouco, não é? é. Por um lado, praticar, ou expor-se aos sítios, não é? Expor-se às situações, ou então trabalhá-las também em terapia, por exemplo, em hipnose nós podemos fazer isso, ou então fazer de forma mais gradual, com passos progressivos até chegar àquela situação que é mais desafiante, não é? Não sei Mas se eu quer acredito, completar eu a acredito que resposta. é sempre em terapia, Fiona, assim, a gente, né, você como terapeuta, eu como terapeuta, porque querendo ou não, né, é muito mais difícil sozinho. Uma coisa é eu conhecer, é eu dizer assim, não, eu tenho esses pontos fracos. Outra coisa é tentar entender, será que esses são mesmo os seus pontos fracos? Como é que eles estão Às vezes agindo? também Como é que eles agem no seu autoconceito? De onde é que veio essa crença desse ponto fraco? Né? O porquê que esse sim. ponto fraco está incomodando mais agora? Então, que- querendo ou não, esses momentos terapêuticos ou de terapia breve, você depois pode falar um pouquinho mais também da sua área, né? Como é que você pode estar trabalhando isso? Vai fazendo com que o nosso paciente ele tenha um maior conhecimento sobre ele próprio, né? Eu vivo dizendo que quando a gente está dentro da pegada, a gente não consegue ver o tamanho dela toda, né? Então a gente às vezes tem que se descentrar um pouquinho. E essa descentralização, ela passa muitas vezes por um olhar neutro, né? Sim, sim, sim. Eu acho muito interessante também o que disse, porque às vezes quando alguém vai à terapia, o problema não é o problema. Ou seja, a pessoa pensa que aquilo é o problema, mas o problema ou está antes ou está mais ao lado, há qualquer coisa que circunda, não é? E que pode mostrar aquele sintoma. Mas aquilo é Uhum, apenas um reflexo ou é um sintoma e não exatamente a causa que nós vamos trabalhar. E é por causa disso também que eu acho que a terapia para mim é um bocado trabalho de detetive. Por um lado é trabalho de detetive e por outro lado é trabalho criativo, uhum, porque nós temos que saber não só fazer as perguntas certas, eu falo pela minha área, depois a doutora uhum, pode complementar, mas eu falo pela minha área. Ai, o meu irmão está aqui, uhum. o Xavier. Então nós temos que
saber fazer as perguntas certas para perceber o trilho, para perceber até onde é que vai o sintoma, de onde é que Uhum. surgiu, e depois também temos que saber fazer as ligações corretas, não é? Perceber as crenças que estão por trás, perceber os padrões, às vezes familiares, que a própria pessoa às vezes nem dá conta, ou as Uhum. identificações, ou as cenas específicas, os eventos específicos, coisas que não são tão intuitivas, não é? Para as Uhum. pessoas perceberem que de facto têm que trabalhar aquilo e ao trabalhar aquilo vai ajudá-las no seu caminho de melhora do sintoma e, e acho isso muito interessante. E depois um trabalho criativo, porque, por exemplo, na área da hipnose, nós pedimos à pessoa sempre para passar por experiências, ou seja, é muito raro nós dizermos à pessoa o seu problema é este e você deve fazer aquilo. Não, porque isso dificilmente vai surtir efeito, acho eu, em qualquer terapia. O que nós Uhum. fazemos é colocar a pessoa naquela situação e ir colocando caminhos à frente dela para ela própria tirar conclusões, fazer ilações. E, e por causa disso é que acho que isto também pode ser aplicado aos pontos fortes, aos potenciais, porque por um lado pode-se fazer a pessoa vivenciar aquilo que ela acha que é um ponto forte, Uhum. pode-se fazer vivenciar de forma a ela melhorar também, a ter mais confiança, porque nós também sabemos que o nosso cérebro não distingue entre aquilo que nós vivemos, aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós pensamos. Então, apesar de nós estarmos de olhos fechados ou estarmos numa conversa terapêutica, um, o nosso cérebro está também a ser treinado para opções diferentes, está a ser treinado para novas possibilidades. E eu acho que faz todo o sentido aplicar-se aos pontos fortes, a várias questões, mas dentro do tema da nossa live, aos pontos Uhum. fortes, às potencialidades. E E, eu acredito que isso também na psicologia positiva também tenha algum reflexo. sim, 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 com certeza. Delicioso ouvir-te assim, Fiona. E é interessante a gente pensar mesmo nisso quando a gente vai falar sobre os pontos fracos, por exemplo. Né? Você estava me falando sobre essa questão do pensamento. Em psicologia positiva eu trabalho muito com a questão da sensação, dessas simbologias, assim. Imagine, eu tenho uma sensação, né? Eu não sei muito bem por que que eu tenho essa sensação, mas tenho essa sensação ruim, né? Uhum, Tô prestes, vamos dar aqui um exemplo, tô prestes a fazer uma prova, né? Mas uma prova que eu tenho know-how para fazer, eu tenho conhecimento para fazer, eu estudei para fazer. Mas eu tenho uma uhum, sensação, porque eu ouvi, ou quando eu era pequena eu ouvia, que eu não ia conseguir. Dessa uhum, sensação me dá um pensamento de não conseguir. Esse pensamento de não conseguir me dá um comportamento mais edificado e mais ansioso, que faz eu ficar efetivamente com uma memória de curto prazo muito mais ativada, ou seja, eu vou estar esquecendo muito mais das coisas, e a minha ação ela não vai ser muito boa, ou seja, o resultado final da minha prova ele pode ser não muito bom, mas não uhum. efetivamente porque eu não tenho conhecimento sobre aquilo, mas porque eu ativei uma série de questões que me fizeram ter aquele tipo de ação. Então, quando eu tenho uma sensação, né, e por isso que é muito importante o processo terapêutico, quando eu tenho essa sensação, eu vou conseguir identificar essa sensação. E daí eu vou dizer para o meu pensamento, calma, isso é uma sensação, não é a verdade. Né? Eu vou estar ali falando comigo mesmo. Eu vou estar fazendo essa mudança ali de pensamento. Calma, vai dar certo. Eu estudei, eu fiz esse semestre todo, eu me dediquei. E daí o meu comportamento vai ficando mais calmo. E a minha ação vai ser muito melhor, ou seja, o meu resultado final vai ser melhor. E efetivamente, quando a gente fala em pontos fracos, a gente está falando muito sobre essas sensações. Quais são essas sensações que fizeram você achar que tem esses pontos fracos? E efetivamente te faz comportar como se eles fossem muito fracos.
né? Uhum. E Sim, eu faz acho todo o sentido. que isso assim que é o interessante de descobrir nesse processo que você estava falando de detetive, né? Sim, sim, sim. Doutora Rafaela, então nós já falámos, a doutora Rafaela já falou dos 5 pontos do Seligman, não é? Que são a Uhum. base. Nós já falámos também de como é que a terapia pode ajudar, qual é que é o processo. E eu agora, como já, isto, as conversas são como as cerejas, em menos de nada está quase a acabar. Eu não queria acabar sem falar de 2 coisas que eu acho que seriam interessantes para as pessoas. Uma é a questão do merecimento, ou seja, nós podemos ter pontos fortes, mas temos essa crença, não é? Do merecimento. Uma é a questão do merecimento e a outra é a questão de lidar com as críticas, as rejeições, os julgamentos, porque, por exemplo, eu posso ter um ponto forte, imagine-se, de tocar música, mas isso é desvalorizado, é criticado, e embora seja algo valioso para mim, eu acabo por afastar-me de quem eu sou por causa disso, não é? Como é que nós. Eu ia pedir assim sugestões para conseguir lidar com crítica, com julgamento. Eu pedi-lhe para falar um bocadinho de uma e da outra questão. Tá Pode bem, tá ser? bem. Pode, claro. A questão do merecimento, então. Normalmente, quando eu escuto, né, em algum momento terapêutico, essa questão do eu não mereço, né, do merecimento, seria essa, né, do eu não mereço. Uhum, Imagina, eu não mereço alguma coisa. Normalmente é porque essa pessoa, né, esse nosso paciente, ele passou por uma crença de tudo ser muito difícil, né? Antigamente, não sei se eu posso falar essa palavra antigamente, porque parece que já está tão ultrapassado, mas normalmente as criações levava a tudo ser muito difícil, né? Era muito difícil entrar numa universidade, era muito difícil conseguir trabalhar, havia, né, grandes histórias, né? Quando a gente pensa em histórias de imigração, não imigração, e tudo era muito difícil para conseguir, né? E hoje, de uhum, certa forma, as coisas elas estão mais fluídas, há mais comunicação, a internet, há mais facilidade, né? Eu, para fazer um doutorado, eu não preciso ficar numa biblioteca lendo livros e livros, manuais, eu vou só na internet e puxo vários artigos e faço isso de sim, uma sim, forma muito diferenciada. E de completamente. repente, quando eu consigo, eu penso, mas eu consegui, como assim? Eu devo ser uma fraude? Não pode ser tão fácil assim, Uhum. né? Porque todo mundo fala como se fosse assim uma grande dificuldade. Então eu devo ser uma fraude de certeza. Sim, E, depois há o e depois síndrome da impostura. Depois vem aquela questão de síndrome do impostor. Então, normalmente, as pessoas com merecimento, elas têm essa tendência a acreditar que para merecer algo, ele tem que ter sido algo difícil. Uhum, E às vezes a gente uhum, pode ter algo que não foi difícil, que ele foi simplesmente fluido, ele foi bom, ele foi conquistado. Porque eu tive, por exemplo, aquela variável do PERMA, né? Eu tive compromisso, eu fui andando de passinho em passinho de formiguinha e consegui construir. uhum. Sim, sim. E essa questão de críticas e rejeições, né? Eu tenho um exercício que eu gosto muito, que é um exercício que se chama princípio, meio e fim. Mais como se fosse uma régua que você fizesse, e dentro dessa régua você tenta imaginar o início, o meio e o fim daquele teu percurso. Vamos supor um músico, né? Ah, mas eu quero ser músico, mas os meus pais dizem que isso não é uma profissão para mim, porque é artista, não sei, né? Desde todas aquelas crenças que há sobre profissões Sim. alternativas, né? Quando a gente Ou quem pensa em quiser profissão, ser. quando a gente pensa, né, em profissões mais hard, a gente vai estar pensando em engenharias e, né? E daí, o que que você pode fazer para lidar com essa crítica e com essa rejeição? Quando eu quis começar a ser músico, quem eu era? Né? Imagine que eu tive 20 anos ali, agora eu tenho 35. 20 anos ou 18, eu pensei em ser músico. Quem eu era? Quem eu era essa pessoa nesse momento? Agora eu tenho Uhum, 35. Quem eu sou agora? E quem eu fui no meio desse percurso?
Uhum. Tentar se imaginar nessa linha. E quando ele se imaginar nessa linha, ele pensar realmente quem são as pessoas que criticou ele, que realmente doeu, quem deu essas rejeições e esses julgamentos, para eu tentar entender se essas pessoas estão na minha linha. Porque se elas não estiverem nessa minha linha, né, que eu fiz de pontos importantes, é que efetivamente elas não vão modificar nada dentro do meu ser e dentro do que vai ser importante para mim. Uhum. Mas eu vou lidar com uma rejeição porque eu não consegui ser o músico que eu era. Mas não consegui por quê? Porque você não tem talento? Não conseguiu Uhum. porque teve medo? Não conseguiu porque teve que trabalhar em outros locais e não conseguiu se dedicar a isso? Ou seja, tentar entender efetivamente da onde é que veio essa rejeição. Se é uma rejeição do talento efetivo ou se é uma rejeição de eu não tentei porque eu preciso Uhum. agradar quem eu amo e acho que agradando quem eu amo é eu ir contra aquilo que Uhum. eu desejo. E normalmente a gente nunca agrada quem a gente ama indo contra os nossos desejos. É sempre uma Sim, crença sim, errada. sim. Então eu acho que esses mecanismos assim de críticas e julgamentos, eles passam muito mais pelo esse autoconceito, né, de quem eu sou e por que que isso vai ser ruim para mim, do que efetivamente sobre essa profissão. Imagine, uma família de músicos. Ia ter muito orgulho em um filho músico, Uhum. Sim, sim. né? Sim, sim. Então, assim, é tentar entender quais são aquelas crenças que eu tenho para aquela pessoa e por que que eu me sinto criticado e julgado, né? Porque se eu estou me sentindo criticado e julgado, é porque alguém, que não sou eu, me desenhou e disse que eu tinha que ser aquilo, Uhum. Sim, sim. É né? muito Então, interessante porque entramos no autoconhecimento, não é? E o autoconhecimento às vezes não é fácil. às vezes não é fácil, porque às vezes as pessoas nos desenham, né? Os pais desenham os filhos, os maridos desenham as esposas e as namoradas, nós desenhamos os nossos maridos e namoradas. E assim, dentro desse desenho, porque eu só sou criticada se eu fiz parte de um desenho de alguém, Uhum. Sim. E né? às Então, vezes longe do nosso próprio, não é? longe do nosso próprio, né? Porque essa crítica vem efetivamente disso, né? Daí pode dizer, mas existe outro tipo de crítica. Imagine que alguém que está nos vendo agora diz assim, estavam lá as duas são terapeutas, mas eu realmente não me identifico, achei que não foi interessante o conteúdo. Foi uma crítica, mas efetivamente essa crítica vai nos afetar ou não vai nos afetar? Se o nosso autoconceito sobre quem a gente acredita que a gente é a nível intelectual tiver ferido, vai afetar. Uhum. Se Uhum. não tiver Eu ferido, às não vai vezes, afetar. sim, claro. Mas eu às vezes uso um exemplo muito extremo, e pode até ser assim um pouco caricato, que é assim, se alguém te disser que tu és um elefante às bolinhas cor-de-rosas, isso vai-te afetar? Tu não és, ou seja, tu sabes o que és. Isto é um exemplo muito extremo, mas eu acho que se toca nesse sentido de nós trabalharmos o autoconceito, trabalharmos o autoconhecimento e a parte dolorosa do autoconhecimento, por vezes, é assumir a responsabilidade, ou seja, fomos nós que nos pregámos aquelas rasteiras, não foi o outro, fomos nós que decidimos aceitar a opinião do outro, e então acho muito interessante trazer a noção do Uhum. autoconhecimento para conseguir lidar com as críticas e os julgamentos, Uhum. porque é uma grande responsabilidade e às vezes é mais fácil culpar o outro, às É vezes é mais muito fácil. mais fácil. É muito mais fácil. Eu costumo dizer que até bem rígido, talvez isso, mas eu costumo dizer que a gente tem aquilo que a gente tolera, né? Ou seja, tudo que eu tolero eu tenho, de certa forma, é a dança relacional, né? Nós dançamos essa dança relacional, não é, o outro fez, né? Meu marido fez, minha mãe fez, meu filho fez. Não, é a dança relacional que tá ali. E, Sim. hum, e é justamente essa dança que a gente tem que entender quais são os nossos passos, o que que a gente quer dançar, qual o nosso ritmo, e assim a gente refaz e modifica tudo. Uhum. Aqui o Xavier, o meu irmão, ele disse:
o fundamental é rodear-nos de pessoas positivas e deitar para o lado os amigos tóxicos. Só isso ajuda muito e se estamos com pessoas que nos ajudam a crescer e onde melhoramos e conquistamos, sim. Os amigos dizem muito de como nós somos, é verdade. Uhum. E aqui Sim, também atrás, absolutamente. A gente tem que se rodear pois de não é? pessoas que nos A façam comunidade. crescer. E aqui atrás, um, a estilo com Ana Carolina disse: isto está ligado ao que a pessoa assiste, ela cria uma cultura, por exemplo, novelas, jornais violentos, músicas de- depressivas. Eu não sei se estava a falar de algo que a gente já tinha dito mais atrás, mas doutora Rafaela, nós já só temos 8 minutinhos. Eu ia lhe pedir assim o nosso público já tem um presente, já tem Depois eu o te link, passo o não é? link, eu te passo o Exato. link, eu não sei como é que a gente pode anexar aqui, mas depois eu te passo para você, assim que a gente encerrar a live, para você deixar Eu para as ponho pessoas depois fazerem. no título, ponho depois no título ou algo que assim as Uhum. pessoas já podem experimentar as suas forças, saber quais é que são as suas forças. E eu ia-lhe pedir assim um resumo, uma dica, algo assim, um presentinho embrulhado para fechar a live, para as Ah, pessoas levarem qualquer coisa que possam levar de toda esta live. eu tava pensando assim numa dica, mas depois quando eu falei assim em memórias, né, e pensei no modelo do bem-estar, a gente está chegando no Natal, né? E a gente já está com cheirinho de Natal. E o Natal, muitas vezes, ele também nos remete a uma certa melancolia, né? Porque remete à família, remete a lembranças, pessoas que às vezes não vão estar, pessoas que eu amo. E nessa época, às vezes a gente fica, né, com aquele sentimentinho de, ai, parece que tá faltando alguém nesse Natal, ou então parece que eu tô sentindo falta de alguma coisa. E eu gosto muito de quando chega essa época do final do ano, eu restabelecer contatos, restabelecer ligações, sabe? Escrever para Uhum. amigos de Boa faculdade, ideia. para amigos que estudaram comigo, para pessoas que trabalharam comigo em algum momento, restabelecer pensamentos positivos, restabelecer relacionamentos, falar com pessoas dos meus familiares, por exemplo, de utilizar estratégias que a gente utilizava de tradições e natais passados para esse Natal também. E, e fazer um simbolismo meu, sabe? Um simbolismo meu para essa data, algo que Sim. cada um de vocês vão saber o que é e utilizam isso como vosso. Eu acho que isso é muito importante também. E vou Uhum. deixar isso assim como dica. E também vou deixar assim uma dica dentro da psicologia positiva. Quando a gente pensa em saúde psicológica, não é fácil você ter saúde psicológica. É um trabalho diário. É um trabalho que a gente não pode culpabilizar o outro. É um trabalho que todas as nossas relações dependem mais de nós do que do outro. Tentar entender que a modificação ela é intrínseca e sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter obstáculos. Só que efetivamente a nossa coragem, que é o que faz de nós sermos um dos nossos pontos fortes, é que vai transformar todo esse caminho. Então, eu deixaria assim de dica: restabelecer relacionamentos, entender os seus compromissos que você fez esse ano e não cumpriu, talvez tentar fazer devagarinho um deles, tentar, por exemplo, se conectar com a sua espiritualidade, com os seus mecanismos de transcendência, tentar se reconectar com os seus mecanismos de realização, fazer aquela sua linha do tempo, quem você é agora. Imagine, né? Você tá aqui, Fiona, tô aqui, legal, tô dando uma live. Eu esperava isso de mim hoje? Quem eu era 10 anos atrás, eu esperava estar aqui. E daí tentar fazer essa linha, sabe? Para tentar ver a subida, tentar ver o seu ponto forte. Isso modifica tremendamente, né? A tua forma de ver as coisas. Uhum. Sim, Mas acho principalmente eu isso muito deixaria esse importante. exercício dessa linha de olhar para 10 anos atrás e olhar agora
e ver como é que a gente tá. Acho Uhum. que alguém Sim. escreveu aqui alguma coisa, eu não consigo ler. Boa noite, boa noite, doutoras. Tem-se lido sobre positividade tóxica, no sentido em que quando outra pessoa está a sofrer, menosprezamos o seu sofrimento e até podemos deixar de ser empáticos, que têm a dizer. Doutora Rafaela, vai ter que ficar para outro lado, porque está quase a acabar. Eu peço imensa desculpa à Joana Cláudia Ribeiro, mas é que já estamos mesmo a terminar e se demorarmos muito, depois ficamos sem possibilidade de gravar a live e deixá-la no YouTube. Então depois eu faço uma sugestão. A doutora, se quiser, depois no YouTube vai lá e, e responde a esta Ok, pergunta. ok, Está bem? E perfeito, eu também perfeito. respondo. Entretanto, eu gostava, nessa linha, de deixar só uma atividade também assim muito breve, que é de fazermos uma lista, quem achar que é interessante, fazer uma lista de pontos fortes. E isso não se faz num dia, não se faz numa semana, se calhar não se faz num mês, mas ter uma lista que sempre que se percebe, olha, eu senti-me bem a fazer isto, o tempo passou e eu nem reparei, eu fui elogiada, etc. Colocar na lista, porque eu acho que o facto de nós percebemos que temos pontos fortes faz com que um, crie um efeito, uma espécie de bola de neve, ou seja, vai aumentando a autoconfiança, vai aumentando a autoestima, vão aparecendo pontos que se calhar não eram tão fortes, mas que agora aparecem, e então pronto, esta fica a minha sugestão. E para terminar mesmo, muito rápido, que é para conseguir gravar, eu vou só pedir à doutora Rafaela para dizer onde é que nós a podemos seguir, se faz sessões, só para terminar. Eu tenho esse canal aqui no Instagram, mas como meu ponto fraco é a bravura, eu não alimento muito. Eu tenho esse meu canal aqui, né, do Instagram, vocês podem me contactar por lá. No momento eu tô aqui no Brasil, fico fazendo sempre de 6 em 6 meses entre Brasil e Portugal. A nível de contato, faço atendimento psicoterápico online e eu acho que é isso. Eu acho que a Fiona também quer terminar para a gente já conseguir gravar, né, Sim, Fiona, live. sim. Então, eu só vou dizer também que tenho o canal do Instagram, tenho também do Facebook Fiona Nunes e o YouTube também Fiona Nunes. É muito original tudo. E então a live vai ficar salva, se tudo correr bem, lá no YouTube e depois nós respondemos à, à seguidora, está bem? Que nós Tá não bem, podemos responder perfeito, agora. então. Doutora, Foi um ai, um minuto. prazer, Fiona. Adorei. Muito obrigada por todas as dicas, pelo link, por tudo. Tá, Até olha, à próxima a muito todos e obrigada. obrigada a todos. Tchau, obrigada a todos. Eu não sei, como é que eu saio? Eu desligo. Ah, tá bem. Beijo, Vá, beijo, obrigada a obrigada, todos. tchau a Tchau. todos.